Tá fazendo um dia lindo. Essas palavras foram com pirulito pela rua. Um dia lindo, e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o querido de Deus, recordando que o padre José Pedro prometera tudo fazer para lhe conseguir um lugar no seminário. Padre José Pedro lhe dissera que toda aquela beleza que caía envolvendo a terra e os homens era um presente de Deus e que era preciso agradecer a Deus. Pirulito mirou o céu azul, onde Deus devia estar, e agradeceu num sorriso, e pensou que Deus era realmente bom. E pensando em Deus, pensou também nos capitães da areia. Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, derrubavam negrinhas no areal, por vezes feriam com navalhas ou punhal homens e polícias. Mas, no entanto, eram bons. Uns eram amigos dos outros. Se faziam tudo aquilo, é que não tinham casa, nem pai, nem mãe. A vida deles era uma vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase sem teto. Se não fizessem tudo aquilo, morreriam de fome, porque eram raras as casas que davam de comer a um, de vestir a outro. Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de Capitães da Areia, de Jorge Amado. Para quem não conhece, Jorge Amado ele é um autor muito popular, vários de seus livros acabaram virando novelas da Globo, o que causa muito preconceito, seja assim no meio acadêmico, tanto quando os livros dele começaram a aparecer no vestibular, porque todo mundo fala, é popular demais, uma linguagem muito comum, muito do povo. E, de fato, Jorge Amado tem essa linguagem mais simples, fácil de ler, muitos coloquialismos, e é uma leitura muito interessante, muito boa. E em Capitães da Areia nós vamos ver a situação das crianças abandonadas da Bahia. Então, crianças de ruas que roubam, fazem várias coisas para conseguir o seu sustento, assim, sobreviver, porque a sociedade simplesmente abandonou elas. E esse livro, ele foi, na época que foi publicado, foi em 1937, se não me engano, ele foi muito criticado, foi proibido de ser vendido, atearam fogo em algumas cópias, pelo alto teor comunista dele. O Jorge Amado, ele fazia parte do Partido Comunista e esse livro acaba incitando isso. Então, naquela época, meio próximo à Segunda Guerra, foi visto com um grande terror, assim, nossa, comunismo, e teve essa proibição por um momento, depois o livro se tornou mais popular. Ele é dividido em 4 partes, então vamos vendo uma por uma. A primeira parte é Cartas à Redação. É uma parte bem curtinha, mas que vai nos introduzir aos Capitães da Areia e toda essa situação da cidade. Então, o jornal vai estar falando sobre mais um assalto que os Capitães da Areia fizeram. Então, vai falar sobre esse grupo, que são de crianças abandonadas, que vivem nas ruas, então eles acham eles de criminosos, que são, então, mais ou menos assim, crianças e adolescentes, a partir dos 10 anos, mais ou menos, que é um grupo muito grande, que ninguém sabe exatamente onde que eles moram, mas que eles causam terror pela cidade lá da Bahia. E falam muito mal das crianças, comenta sobre o assalto de um senhor muito respeitoso, rico. E vamos vendo outras respostas a essa matéria. Então vai ter o policial falando sobre esse grupo, como é necessário eles serem presos e levados ao reformatório. Aí vamos ver também o diretor do Juiz de Menores falando sobre a importância de pegar essas crianças, levar para o reformatório, que é um lugar onde eles vão ser tratados com muito amor. E assim, com toda essa bondade, eles vão ser educados para serem pessoas melhores. E aparece, então, uma costureira falando, olha, o meu filho já foi para esse reformatório, é um lugar horrível, assim, ele não voltou nem um pouco bom, na verdade ele só sofria punições por tudo, apanhava, é um lugar terrível. Depois vamos ter também um comentário do padre, o padre José Pedro, que vai ser um personagem muito importante para a história, reforçando que sim, aquela costureira estava falando a verdade, que o reformatório é um lugar horrível para as crianças, que não existe assim a presença de Deus, não tem nada um pouco de amor, e que eles saem piores do que entraram lá. Tem a resposta também do diretor do reformatório falando que é um absurdo o padre falar isso, e que na verdade o padre nem é mais bem-vindo lá no reformatório porque ele estava causando no reformatório,
que em vez de levar a palavra de Deus e ser uma pessoa bondosa, ele só estava causando problemas. E esse capítulo termina com o diretor chamando o pessoal do jornal para ir conhecer o reformatório e dar a opinião deles. E é claro que quando o pessoal do jornal vai, é um dia assim, escolhido, horário marcado, onde está tudo lindo, maravilhoso, o jornal faz uma crítica positiva ao reformatório e uma crítica negativa ao padre e aos capitães da areia. E assim termina. É interessante ver nessa parte que o autor comenta onde que apareceu cada uma dessas matérias. Então, a matéria que vai falar é contra os capitães, a matéria do policial, do diretor, são tudo matérias com destaque, fotos, assim, grandes manchetes e também uma publicidade junto que está sendo pago. Já a da costureira e a do padre são cantinhos bem isolados do jornal. Então, a gente já tem essa primeira visão de como a sociedade, que é muito elevada e que vai ter mais voz, trata os capitães da areia, essas crianças abandonadas, e também ao padre, que é Jedi, e o pessoal mais pobre, o padre e a costureira, como eles são meio que deixados de lado, assim, sofrendo esse preconceito de, não, vocês não têm voz aqui, então se contentem com esse cantinho do jornal. Então, é dessa forma que a gente se inicia no livro Capitães da Areia.